Uhum. E vamos embora. A partir de agora, a Isabel está com aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com tanta câmera, a gente tem que lembrar que a câmera é aquela. Pessoal, obrigado por vocês estarem presentes, por vocês terem aderido a essa ideia. Isso foi surgindo aos poucos, né? A gente, cada vez que trocava alguma situação aí no grupo, eu sempre comentava com a Patrícia, poxa, olha essa situação, que interessante. Quanto aprendizado tem aqui e muito profundo, muito além da hipnoterapia. Eu não sei como vocês estão olhando para a hipnoterapia hoje, mas a figura que me remete à hipnoterapia hoje é bem essa aqui, em que a hipnose é uma ferramenta que me dá acesso à parte mental, ou seja, qual a programação que esse cara tem, quais são as crenças que ele desenvolveu ao longo da vida e que vão criar a realidade dele hoje. E deixa eu tirar o volume aqui um pouquinho. Então, quando se trata de trabalhar com o emocional, quando se trata de trabalhar o padrão de crenças, os hábitos, como essa mente está criando a realidade, aí eu vou na hipnose. Legal, consigo resolver rápido, consigo dar um resultado fantástico para o cara e consigo abrir uma janela atemporal. Né? Passado, presente e futuro não tem. Ali é uma janelinha entre as dimensões como se fossem camadas. E a gente faz um trabalho incrível. Mas aí surgem questões que precisam ser olhadas com uma visão mais ampla. E vocês sabem, a Patrícia é muito minha parceira nisso. Ela é especializada em direito sistêmico na Hellinger School, que é uma escola que representa toda a filosofia hellingeriana no Brasil. Esse final de semana ela esteve em São Paulo, onde eles estudaram o final de semana inteiro qual é o efeito que a profissão tem na saúde da pessoa. Então veja que interessante a gente pode falar sobre como que a profissão vai interferir na saúde que você tem. Então se você tem uma doença, qual é a doença? Ela tem ali também um quê de um padrão sistêmico, ela atende ao sistema. Mais do que isso, ela reflete como você se relaciona com o trabalho. Então, existe um mundo inteiro de conhecimento muito profundo que a gente pode desbravar. E aí vem a figura do boneco para a gente pensar que são duas pernas. Uma perna é a hipnose, entra na mente e resolve na mente. Vai na emoção, que é o que somos em todo, né, essa manifestação, e resolve, e trabalha. Pô, legal, que incrível isso. Agora é todo mundo ter feito a formação em hipnoterapia. Mas espera aí só um pouquinho. Tem uma outra perna aqui, que é a perna que diz por que uma criança com 2 aninhos, como eu tenho atendido muito abuso, tá, gente? E aí você se depara com uma pessoa, ela faz a regressão em hipnose e com 2 anos ela foi abusada por um tio. Ah, o que é isso? E aí vocês lembram lá do Michael dizendo assim, o cara é culpado? Não, essa foi a programação mental que ele recebeu. Lembram dele falando isso? Faz um joinha aí para mim. Pois é. Mas da onde que vem isso? Da onde nasce isso? E por que isso? E aí a Patrícia vai nos ajudar a ampliar a nossa visão de hipnoterapeutas para entender que toda dinâmica de abuso, por exemplo, estou pegando isso como exemplo, para dar uma pontinha para vocês, ela tem sim uma dinâmica, ela tem sim um porquê. A criança ou a vítima do abuso, ela está atendendo a um chamado da alma dela. Porque no sistema familiar dela, existe alguém que está com esse destino. E aí a criança ou a alma da outra pessoa se coloca em meio a esse destino, querendo salvar a vítima. Com essa abertura, eu convido a Patrícia para se apresentar, para dar um oi para o pessoal e para abrir os trabalhos. Vocês relataram, eu tinha que pegar lá o grupo da ONG e olhar todos os casos que vocês relataram.
Então, eu tenho aqui na frente da minha tela alguns que a gente selecionou que dá para falar hoje, né, Paty? E que a gente vai conversar. Por exemplo, aquela criança que a Pan atendeu, que foi fantástica. Boa noite, Paty. Boa noite, tudo bem? Um prazer falar com vocês aqui e compartilhar. Vou tirar esse aqui que eu fico ouvindo a minha voz e eu sou loira, me deixa um pouco desnorteada. Enfim, essa necessidade minha e do Paulo, né, de fazer isso para vocês ou juntar as nossas linhas de estudo, as nossas linhas de aprendizado, surgiu exatamente dessa falta de complementação que a gente via. E essa falta de complementação é uma falta de complementação que vem em todos os setores da nossa vida, né? Há muito tempo nós, enquanto seres humanos, fomos setorizados. Se a gente for olhar para a medicina, se tu for num otorrino e tiver com um braço quebrado, o otorrino vai olhar só o teu ouvido e vai ter que deixar com o braço quebrado sair de lá, né? E isso é nós no dia a dia. Então, a gente tem uma tendência a achar que trabalho é uma coisa, família é outra, amigo é outra coisa, os amigos do futebol é uma outra coisa, quando, na verdade, nós somos um ser único e integrado em todos os níveis, psicológico, emocional, familiar, material, né? E o espiritual também. E nisso, eu há 6 anos, há 6 anos atrás, eu entrei em crise profissional. Eu sou advogada há 11 anos e no 5º para o 6º ano eu entrei em crise, porque eu não conseguia entender por que as pessoas têm uma necessidade de recorrer ao judiciário para resolver as suas questões. E às vezes eram questões muito simples, questões de colocar a cerca 5 metros para o lado. E isso estava me incomodando. Foi quando eu descobri o direito sistêmico e toda a filosofia de Bert Hellinger, onde ele nos tira alguns véus, né? E nos traz 3 leis do amor, 3 ordens da vida, 3 ordens do amor, e que tudo em nós está ligado diretamente a isto, né? Além dessas 3 leis do amor, o Bert Hellinger ele também nos traz a importância que os excluídos familiares têm em nosso sistema e o quanto eles agem. Para a filosofia de Bert Hellinger, não existe distinção entre vivos e mortos. Eles atuam na mesma instância sobre a nossa pessoa. Então, um morto vai agir, a energia, né? Porque aí a gente já pode pular o pensamento lá para a mecânica quântica, que nós somos energia, energia é movimento, movimento e energia são informações, e a informação, ela nunca se perde, ela não se dissipa. E porque ela não se dissipa, é que eu e o Paulo, né, chegamos a essa necessidade de complementar os trabalhos, para que os terapeutas ou para qualquer outro profissional que trabalhe na ordem da ajuda, eu sou advogada, trabalho na ordem da ajuda, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho com uma completude maior e com um peso maior, um peso menor para nós nessa função de auxiliar o outro no seu desenvolvimento pessoal, né? Seja uma cura de alguma doença ou seja um foco de prosperidade que ele queira, um alinhamento na vida profissional ou na vida familiar dele. Você está escrevendo aí? Colocando as 3 leis fundamentais de tudo que a gente vai estudar. O Hellinger conseguiu simplificar em pouquíssimas coisas. Vocês sabem que o grande conhecimento, a sabedoria, ela se manifesta realmente quando a pessoa consegue dizer em poucas palavras, sintetizar um grande conhecimento. Eu arrisco dizer que essas são as 3 principais leis da vida, as 3 principais leis da natureza do universo. A primeira é o pertencimento. Ou seja,
todos nós somos partes de um sistema. Se você olhar para a biologia, olhar para a natureza, a vida se manifesta sempre em sistemas. E o que é rico em olhar para os sistemas? Quando você percebe no sistema que algo sai do seu lugar ou algo que lhe pertence é excluído, esse sistema age de uma forma muito dinâmica para restaurar o equilíbrio e a ordem. Então vejam que essas leis, elas entre si se complementam e se organizam, que é a parte mais rica. Se algo dentro do meu sistema sai do lugar, eu vou, como a vida, ela é uma força maior, ela vai agir para buscar reequilibrar isso. Assim como o nosso corpo, né? Quando tu tá com uma perna machucada, a tendência que tu tem é te apoiar mais na outra por uma questão de compensação. E assim somos nós, enquanto indivíduos, o nosso sistema como um todo, nós na nossa família, nós na sociedade, e aí a gente pode ir ampliando esses sistemas que nós pertencemos, né? O sistema básico é o sistema familiar. Depois a gente, nas próximas lives, a ideia é que a gente vá ampliando esse conhecimento, trabalhando com os diferentes níveis de consciência que refletem nos traumas, nos medos, nas crenças, nas regras familiares que são impostas ou mesmo nas regras sociais, né? E que o indivíduo ele fica entre o sair quebrar as regras e o permanecer nas regras. Então tem muitos entendimentos inteligentíssimos e para mim hoje a filosofia do Hellinger é uma filosofia de vida. Né? Se pode, eu não sei se vocês conhecem, alguns já conhecem, mas outros talvez não, a constelação familiar, que é uma ferramenta terapêutica breve, ela é riquíssima, mas para mim os ensinamentos de Hellinger são filosofia de vida, aplicado em todos os momentos, em todos os aprendizados que chegam até nós. E ele traz um olhar muito mais amplo e leve de tudo isso que a gente vivencia, né? E aí, nesse pertencimento, Paulo, eu acho que a gente podia falar um pouco daquele caso da Pan. Vou começar por lá? Uhum. Opa! Se você em algum momento quiser complementar ou corrigir alguma coisa, por favor, fica à vontade, tá? Vamos trabalhar junto aqui. A Pan trouxe um caso de um menino, certo? Que idade o menino tinha? 4 anos. 4 anos, tá. O microfone da Pan está um pouquinho baixo, Pan, mas tranquilo, deu para ouvir aí 4 anos. E o que foi interessante, nos relatos da Pan, a mãe diz assim, mas faz 15 anos que isso aconteceu, o menino não tinha nascido. Aquela frase foi fantástica, ouvir aquilo, porque aqui vocês têm um exemplo prático do que um sistema familiar faz e por que eu digo para vocês que o que nós fazemos tem 2 pernas. Tá? Então pensa, caramba, a gente aprendeu um protocolo que é fantástico. Eu nunca havia visto nada incrível. A gente dominou a arte de conseguir acessar os padrões que definem a nossa vida. Mas existe uma força que atende a essas 3 leis e que nós não podemos ignorar. Se nós ignorarmos isso aqui, eu pergunto para vocês, será que estamos fazendo um bom trabalho? Tu quer ir falando do caso da Pan e eu vou montando no campo? Eu acho que a Pan, o Jay falando do caso, Pan, primeira coisa, tu gostaria de olhar para esse caso num campo de constelação? Claro, nossa, e acho que Tá. Veja se tu consegue aumentar o volume do teu microfone, Pan. Só esclarecendo aqui. Eu não vou fazer uma constelação. Eu vou mostrar a dinâmica que ocorre no caso pelo olhar da filosofia de Bert Hellinger e pelo olhar da constelação familiar. Não vai ser uma constelação familiar, porque
Primeiro que a Pan tá longe, é um cliente dela. Nós estaríamos quebrando a hierarquia nesse momento se eu fizesse uma constelação, certo? Então, nós precisamos respeitar a ordem. O que eu vou mostrar é como é que funciona a dinâmica para vocês entenderem quando as questões chegarem no escritório, no consultório de vocês, como vocês podem identificar isso. Mano, não é teu microfone que tá baixo, era o meu fone que tava baixo, tá? Pode falar, tá contigo. Tá bom, então tá bom, beleza. Bom, o caso foi assim, a mãe me procurou porque o menino era muito agressivo. Tá me ouvindo? Pode falar. Pode, tá perfeito. Pode falar. Ah, tá. Porque ele era Eu muito... costumo com a Patrícia, ela vai entrando no meio, eu também, é assim. Tá. Ele era muito agressivo, ele sentia muita raiva e a forma que ele tinha de extravasar era quebrando tudo. Então, ele em casa, quando alguém não fazia o que ele queria, quando alguém não concordava com o que era certo para ele, ele quebrava tudo. E a mãe já não sabia mais o que fazer. Daí, primeiro eu sentei com a mãe, perguntei como é que era o comportamento e para ela estava tudo bem. Depois primeiro eu sentei com os pais, depois eu sentei individual, sabe? Para conversar com cada um. E quando eu conversei com o pai, eu descobri que houve um caso de traição entre os pais do pai, no caso, os avós da criança. Ó, tô tentando montar o campo dessa criança, tá? Sim. O filho, a mãe, Uhum. o pai e os pais do pai. Isso. E tinha uma traição, né? Houve uma traição. A avó traiu o avô. Isso, a avó traiu o avô. Então, eu vou colocar um terceiro aqui no meio da relação do avô e da avó. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá. E o Vai, avô, e o avô não se conformou, não perdoou. E para ele se vingar da avó e se vingar do amante, ele se jogou debaixo do ônibus do amante e se matou. Tá, então foi um suicídio. Foi um suicídio. E como a família lidou com isso? Até hoje, assim, o pai conversa com a mãe, só que por obrigação, assim, ele não gosta nem de ir para casa dela, não gosta de ter proximidade. É a esposa dele que faz ele conversar com a mãe. Tá, então aqui nós temos uma exclusão familiar. A avó foi excluída do sistema. Isso. Certo? E a avó hoje é casada também. Porque como o filho não quer olhar para a dor, os pais dele acabam sendo excluídos do sistema. E esse menino, quando nasce, ele fica olhando para aquela questão que está lá atrás. Porque todos têm o mesmo direito de pertencer ao sistema, independente dos acertos e erros. Porque os acertos e erros são julgamentos construídos pela sociedade. Vamos falar aqui pelo cérebro racional, 5%. Exatamente. Porque pela consciência familiar, pela consciência universal, a consciência da alma, a consciência universal, não existe certo e errado. Não existe bom e mal, não existe bom e mal, certo e errado. Tudo tem que acontecer daquela maneira, para se compensar, porque às vezes isso aqui está compensando o sistema. Talvez até outras vidas, para quem acredita em outras vidas. Para quem não acredita, uma compensação lá da terceira, quarta, quinta geração atrás, né? Então, esse menino, ele nasce mostrando que algo precisa ser visto. Ele diz para o papai e para a mamãe dele assim, que tem algo errado nesse sistema familiar. Porque a criança não tem a noção de que o que o avô fez foi um suicídio, ou de que a avó traiu o avô,
não era certo. Ela só quer que todos façam parte. E aí, é como se ela estivesse puxando o avô e a avó também, apesar de estar viva. E aí, o que ele reverbera? A raiva existente aqui, que foi reproduzida pelo pai quando ele exclui a mãe da vida dele. Uhum. Continua a tua história. Deixar eles lá. Então, hoje a avó, ela é casada com o amante. Que também está aqui excluído. Isso. E assim, o filho, né? O pai, no caso aqui, o filho, né? Ele não suporta estar no mesmo ambiente que o amante, por exemplo. E o amante faz de tudo para provocar ele. É que na verdade aqui deve ter uma outra dinâmica acontecendo. Este pai, muito provavelmente, ele era o filhinho da mamãe. Certo? Ele era os mimos da mãe. Eu ia dizer, explica o que tu quer dizer. O filhinho da mãe é o mimo, é o companheiro da mãe. Sim, sim. Quando os pais eram casados, ele já estava fora do lugar dele e ocupando o lugar do pai. Ele nunca vai gostar desse amante, porque esse amante tirou o pai e ainda ocupou o lugar dele. Porque o pai, falando agora de subconsciente, falando de movimentos da alma, quando ele ocupou o lugar do pai, de alguma forma esse pai foi, a palavra talvez seja submisso, ou no mínimo aceitou esse movimento. E aí vocês já podem fazer uma anotação aqui. Toda vez que vocês trabalharem com relacionamento, sabe aquela moça bem-sucedida, linda, incrível, às vezes financeiramente bem resolvida, boa família, boa educação, tudo, e não consegue casar. Todos os relacionamentos dela são tragédia. Pode olhar, ela está ocupando o lugar da mãe no casamento, do pai da mãe. E aí, quando eu, como filho, ocupo o lugar do pai ou da mãe, e aí nós vamos a Freud, Rafael? O Freud já dizia lá, complexo de Édipo, quando as coisas não se resolvem ali até os 4, 5 anos de idade, e o menininho quer ser o homenzinho da mãe, a menininha quer ser a mulher, a namoradinha do pai. É um movimento de alma, cego, amor cego. Daqui a pouco nós vamos falar sobre amor cego. O que vai acontecer, gente? Esse casamento não vai ter uma felicidade, uma realização, uma completude. Porque esse pai também vai passar a ocupar o lugar do filho. E aí, dá uma confusão no sistema. Exatamente. E aí, por que eu digo para vocês que a mulher bem resolvida, bonita, não consegue ter relacionamento? Alguém de vocês, os meninos, consegue se imaginar fazendo sexo com a mamãe? As meninas conseguem se imaginar fazendo sexo com o papai? A Josefa chegou a levantar a cabeça lá. Mas é isso, Josefa. Veja bem, a filha se coloca no lugar da mãe, mas não vai ter uma relação sexual. Ela travou o casamento da mãe e do pai, e ao mesmo tempo ela travou a vida dela em relações íntimas. E aí ela não consegue ter um movimento de dar certo numa relação. E se ela chega a casar, ela vai casar somente com um parceiro que assume vir para ela como um filho. Então é um caos. Talvez seja um pouco confuso aí. Mas quem é casada aí? Quem se sente mãe do marido? A Isabel. Quem mais? Josefa. Quem pensa assim, quantos filhos tu tem? Eu tenho 4. Em torno de 30 e um de 50. Vou ter aquela câmera no vídeo. Então, isso é uma questão, uma dinâmica muito comum. E aqui, eu vou entregar para vocês uma dica de Bert Hellinger.
que a gente vivencia nas constelações familiares. Quando chegar a criança para vocês atender, o problema nunca é a criança. A criança não tem problema. A criança simplesmente ela reverbera os problemas dos pais. Ou vai ser um problema na relação, ou vai ser um problema na linha sistêmica. Né? Avô, bisavô, uma exclusão familiar, uma briga muito séria que teve na família, um assassinato, um suicídio, enfim, alguma exclusão que aconteceu nessa dinâmica familiar que a criança, pelo pensamento mágico dela de salvadora, ela se apropria daquela energia, daquela emoção, para mostrar para o pai e para a mãe que aquilo precisa ser visto. Isso é para crianças. O nosso corpo é a mesma coisa. Os nossos sintomas físicos de dores são manifestações de questões emocionais, exclusões do nosso sistema, que a gente se conecta por amor, e é o amor cego, que depois nós vamos falar. A gente se apropria dessa energia que não nos pertence para que algo seja visto, que algo seja olhado. Mas, Pan, dá um fechamento dessa história aí. Como é que foi, como é que ficou, até onde tu pôde ir? Bom, eu orientei o pai a procurar um constelador, porque, na verdade, como a gente conversou no grupo, eu não sabia o que fazer. Porque, a princípio, eu queria muito atender ele com a hipnoterapia e eu pensava assim, se eu conseguir liberar o perdão para a mãe, se eu conseguir liberar o perdão para o pai que se suicidou e também para o amante, talvez consertasse o sistema. Que eu acho que seria o certo. E na hipnoterapia a gente consegue fazer isso também. Sim. Aí, gente, deixa eu dar um depoimento para vocês. Tenho feito muitas constelações. Uhum. E digo para vocês que quando a gente estuda, a parte gosta de citar a mecânica quântica, ou física quântica, para quem é mais adepto à física, você percebe que tudo é energia e toda energia é informação. Quando nós fazemos, desde aquele processo do protocolo OMNI, do perdão e tudo mais, nada mais está sendo feito ali do que nós tratarmos a informação no sistema. Por que que quando a gente faz um perdão de uma vida passada, para quem já trabalhou com vida passada, há uma alteração dinâmica do sistema familiar da pessoa aqui e agora. Tu fala com o cliente e ele diz assim, minha mãe mudou, meu marido mudou uma semana depois. Quem já passou por isso, levanta a mão aí. O Rafa já sabia que tinha feito, a Pan também. Para quem está fazendo esses movimentos é incrível. Aqui está um livro, vou mostrar para vocês que eu comprei esse final de semana, Mãos de Luz, tá? Parece livro espírita, não tem nada a ver. Essa mulher aqui foi cientista da NASA, tá? E ela tem poder de cura, ela trabalha com energia, com hipnose, etc e tal. E ela, como cientista, não se aguentou sem explicar tudo isso. Então, para quem tem desejo de buscar fontes científicas, é uma ótima lição. Deixa eu falar um pouquinho sobre o perdão. Antes a gente estava conversando com a Sandra, né? A Sandra, e veio muito essa questão do perdão. Nós temos uma concepção e uma construção religiosa em cima do perdão. E para algumas pessoas é muito difícil isso. Então, experimentem, tá? Quem sou eu? Eu não sou terapeuta. Mas experimentem. Quando sentirem a resistência do paciente de vocês em realizar o perdão em relação àquela pessoa,
substituir o perdão por o entendimento. E convocar essa pessoa a empregar um olhar se ele seria possível que aquela situação fosse diferente. Porque quando ele entender, né? Isso, por exemplo, eu noto em alguns atendimentos assim, tipo, minha mãe sofreu violência doméstica há muito tempo do meu pai. Eu pergunto sempre, que número de filho você é? Eu sou a 4ª filha. Então, tua mãe sofreu violência doméstica desde o início do casamento? Sim. E eu falei assim, então olhe para tua mãe, para o teu pai e agradeça toda a dor que ela suportou. Porque se ela tivesse se separado na primeira agressão, você não estaria vivo. Então, ao invés de olhar com raiva para essas dinâmicas tristes e dolorosas que aconteceram no sistema, empregar um olhar de entendimento para agradecer pela sua vida. Nesse caso do teu cliente, Pan, por exemplo, daqui um pouco essa mãe sempre foi apaixonada pelo amante e por questões familiares, ela foi obrigada a casar com o avô, não sei, estou conjecturando uma opção. Mas se a mãe não tivesse feito isso, mesmo apaixonada por outro homem, talvez ele não estivesse vivo, ele não teria o filho e não teria a esposa. Essa vida ela não teria vindo adiante da forma que veio, né? Então isso fica uma sugestão para vocês quando sentirem muito a resistência. Posso puxar essa tua fala para hipnoterapia? Sim. Leu o que eu escrevi aqui? Sim. Sim. Sabe de onde eu tirei, né? Sim. Quem fica um pouco chocado, desconfortável com essa frase aqui, pessoal? Que o perdão é arrogante. Tá. Vamos lá. Ellen, fala aí um pouquinho. Por que é desconfortável para você? Não, desculpa, é o contrário. Eu concordo. Tu concorda. Beleza, então fala porque tu concorda. Vamos lá. Eu concordo porque o perdão tá puxando a responsabilidade para você. E cada um tem 50% da responsabilidade de tudo que se acontece. Nossa, show. Perfeito. E outra coisa, quem sou eu que sou tão melhor que você para te perdoar? Vocês entendem? Façam um exercício, eu vou puxar aqui, olha aqui. Eu faço algumas dinâmicas durante o atendimento, tá? Por exemplo, agora há pouco eu acabei de fazer uma avaliação e a pessoa diz que não consegue com aquela mãe que ela tem. Ela me diz assim, eu comecei uma formação em constelação para ser consteladora e desisti no 3º módulo, porque eu não consigo olhar para minha mãe é péssima, e não sei o quê. Ontem apareceu uma pessoa que problema com o pai. Eu olhei para ela, falei 2 palavras, problema com o pai, beleza. Pedi para ela fazer o quê? Fica de pé aqui, fecha teus olhos, solta os braços. Agora eu quero que tu relaxe e imagine que tu está vendo teu pai de pé na tua frente. Olha bem nos olhos dele. Isso pode ser para o pai ou para a mãe, tá, gente? Olha para o pai. E aí fica quietinho e deixa ela sentir. Quando ela sente, eu chego do ladinho dela e pergunto assim, ou dele, tá vendo tua mãe aí? Tô vendo. Tá olhando bem nos olhos, tá sentindo o calor. Aí eu uso um pouco de hipnose, lembra? Tá sentindo o calor da pele, tá sentindo o cheiro, tá sentindo... É a mesma coisa que se eu estivesse aqui, ó. Tá? E ela revive. Quando ela conectou, tu vê na fisiologia do corpo dela que ela tá em transe. E ela realmente tá vendo o pai e a mãe na frente. Lembram que o próprio o Michael, a Érica falava para nós que entrar em transe é muito rápido, que quanto mais a gente demora, mais difícil é. Aqui um exemplo de que a pessoa entra rapidinho. O que eu quero mostrar para vocês e o que vocês podem usar na hipnoterapia de vocês disso? Tá vendo o papai? Tá vendo a mamãe? Tô vendo. Vai trabalhar com quem for o problema. Então diz para mim como o teu pai está olhando para ti. Como é o olhar dele? Esse é um primeiro ponto. Aí a pessoa vai dizer, por exemplo, vou usar o exemplo de ontem. Ele está sorrindo para mim.
Tu lembra o que ela disse aí? Ele tá sorrindo. Mas o que ele quer te dizer? Ah, é. Obrigado, alguma coisa assim. Gratidão, não sei o quê. Tava totalmente no mental. Daí tu via que ela tava no mental. E eu não sabia a história dela. Eu só olhei, porque assim, ó, gente, por isso que é importante vocês dominarem essas 3 leis que a gente mostrou. Porque se a pessoa tentar te enganar, tentar vir com essas conversas dos 5%, tu não vai entrar. Porque tu sabe que tem uma dinâmica que obedece àquelas 3 leis que é mais profunda. Sabe? Quando o cliente tenta te dar aquelas falas, fica te enrolando, tu não entra. Então, eu identifiquei que ela tinha problema com o pai. Ponto. E isso levou 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu coloquei ela diante do pai. Ela olha para o pai. Tá vendo o pai? Pô, tá sentindo ele? O que ele tá te olhando? Tá sorrindo. Qual é a fala que vem na tua mente? A primeira fala que vem na tua mente. A gente faz isso em hipnose. Isso se faz em constelação. Tá? Por isso, se tu estudar o Bert Hellinger, ele usou hipnose. Ah, sim. Tá? Qual é a primeira fala? Ah, é gratidão. E eu botei a mãozinha no ombro. Lembra? Quem foi que fez o exercício do ombro? Acho que não tá aí. Eu botava a mão no ombro e entrava, lembra? Coloquei a mãozinha no ombro dela e disse assim, olha bem nos olhos do teu pai. Tem certeza que ele está sorrindo? Olha bem nos olhos do teu pai. Olha para ele de verdade. Quer dizer, aprofundei. E aí ela olha e começa a chorar. E aí eu pergunto, qual é a frase então? E aí ela diz... Gratidão de novo. Daí tu pergunta, ele tá te dizendo ou tu tá falando para ele? Sou eu que tô dizendo para ele. Ah, bom. E aí a fisiologia do corpo muda completamente. E aí começou o processo. O que eu quero que vocês entendam? A postura fisiológica. Quando tu põe a pessoa nesse exercício de fechar os olhos e ficar assim, quando ela tem problema com o pai ou com a mãe, ela cresce. O peito estufa. É incrível, gente. Ela não tira o pé do chão, mas parece que o corpo cresce assim, ó. Às vezes tira. Às vezes tem os mais arrogantes que tiram o pé do chão. Mas enfim, tu percebeu que o corpo cresceu, ficou grande aqui, ó, ombros, tudo, tem arrogância em relação ao pai. A pessoa acha, na criança do amor cego dela, que ela tem que cuidar do pai. Que o pai não é suficiente, que o pai está errado, que a mãe não foi boa. Quando tu identificou aqui, tu sabe todos os problemas, todo o quadro clínico da pessoa se desenha na tua frente muito fácil. E aí fica mais fácil tu entrar numa hipnose e fazer as falas. Tal. A parte desmontou o campo, eu queria mostrar para vocês. Aquela questão do perdão. Quando a Pam fez esse trabalho de perdão, embora tenha usado o perdão e poderia usar só a questão de incluir e aceitação, o que estava havendo ali? Ela estava fazendo um movimento energético nesse campo, que atravessa as dimensões do tempo, e fazendo a cura do sistema. Não só da pessoa. É muito maior do que tratar o subconsciente da pessoa, tu está tratando o sistema. Qual é a diferença? E aqui, gente, muita atenção. Se eu trato só a perna do mental, eu curo só a pessoa, o filho, as gerações que virão, continuarão na dor do sistema e repetirão o padrão. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Deixa eu trocar de câmera. Não necessariamente é o sistema do cliente da PAN, tá? Mas assim, ó, um sistema em ordem é um sistema assim. Tá? O pai, a mãe, o filho, que é a vida fluindo para o futuro, e o passado. E aqui a gente pode pegar vários outros que são a vida que vem muito lá de trás. Tá? Vou colocar de frente. Com tudo que tem numa vida. Vícios, mortes. Tá? Quando ocorre o rompimento, uma exclusão no sistema, como aconteceu
no sistema do cliente da PAN, que a mãe foi excluída e o pai com o suicídio também, porque isso causa muita dor aqui, a força energética que vem lá de trás para que a vida vá adiante, ela perde, fica um vazio. Então, aqueles que vêm depois, se isso não for olhado, vão ocupar o lugar daqueles que foram excluídos, que é o que estava acontecendo com o menininho, que foi lá para o lugar do avô, que sentia a raiva do avô, que tinha os trejeitos comportamentais do avô. E isso a gente vai ver em repetição de padrão de alcoolismo, repetição de padrão de esquizofrenia no sistema familiar e vários outros. Mulheres que se divorciam. Agora deixa eu brincar com isso aqui e prestem atenção nisso. Se vocês levarem esse conhecimento que eu vou provocar a Patrícia nos entregar agora, isso muda o destino de vocês. Tá? Lá na frente a Patrícia vai falar para nós do porquê que nós buscamos um caminho na vida onde tentamos ser terapeutas. Tentamos não. Optamos por ser terapeutas. Tentamos salvar pessoas, ajudar pessoas. Tudo isso diz muito do nosso sistema. Mas por hora eu vou mostrar para vocês uma dinâmica. Aqui a Patrícia disse que o menininho que nasceu, a geração lá da frente, identificou que aqui havia, vou chamar um buraco. Um buraco. E que não tinha força. E a alma da criança vai para lá. Tá? Só que... Tem um boneco sobrando ali? Não. Tem esse aqui. Pode ser esse aqui? Só que aqui, ó, vocês estão vendo bem aqui? Aqui está o menino. E aí chegou o Paulo Barbosa, terapeuta lá, e agiu com arrogância. Ele achou, não, eu sou foda. Eu fui treinado naquela escola que tem a sede na Suíça e tal, e é foda. E não tem, comigo não tem frescura. Sou gaúcho, vou resolver essa parada. E olha para o menino e diz, ó, vou resolver teu problema, faço uma programação, boto as sugestões do subconsciente, tudo mais, e ignoro tudo que havia de complexidade nesse sistema. Aqui a PAN deve estar sorrindo até as orelhas, porque olha a alegria da alma da PAN, como ela foi feliz no movimento terapêutico dela. Ela não fez isso que eu estou falando. Ela não tentou salvar o cliente. Ela olhou e percebeu que havia o buraco. Se ela não faz isso, se ela olha para o menininho e diz assim, não, vem cá, senta aqui na cadeira, vou tirar essa porcaria, vamos botar outra programação e vamos lá. O que ela faz? A alma dela faz esse movimento aqui. Entenderam isso? Eu estou vendo a cara da PAN, exatamente isso. Deixa eu só finalizar com uma frase. Vocês já observaram aquelas senhorazinhas, aqueles senhorzinhos, bem pobrezinhos lá na vila, que fazem curas, que não cobram nada, que dão um quilo de alimento, ajuda? Quantos desses que vocês conhecem terminam a vida arqueados, com as costas dobradas, muitos com câncer, e etc, etc e tal, e sempre na pobreza e na escassez? Vocês nunca se perguntaram por que pessoas tão boas que ajudam todo mundo têm um final de vida tão difícil e doloroso? Quando eu não respeito o sistema, quando eu desconheço que existe aquelas 3 leis, ou seja, pertencimento, alguém pertence aqui e está excluído. Existe ordem, quem veio primeiro, o que veio primeiro. Antes do problema desse menino, havia um problema mais grave, que não pode ser ignorado. E tem que haver uma troca em equilíbrio. Dar e tomar, não é dar e receber. Vocês precisam entender a diferença disso. Fala. Então, nós falamos antes que energia é informação e que ela não se dissipa. Então, quando eu tiro uma energia que está acoplada, digamos assim, com um paciente, e ela não é
essa energia ela não é feito um entendimento sobre ela, o que a gente chama de colapso da onda, né? Colapsar num novo entendimento. Então, estava na raiva, estava na dor, e eu preciso liberar esse meu cliente com um colapso na onda do entendimento e do amor. Se eu não faço isso, eu tiro os sintomas, eu removo os sintomas, eu vou largar o cliente bem. Mas aquela energia daquele sistema familiar que não foi visto, não foi olhado, ele vai ter que ir para algum lugar. Porque a energia não se perde nunca. Ela só se transforma, ela não se perde. E aí eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com terapia. Mas quem de vocês aqui já ouviu uma história de um casal onde o marido ou a esposa estava muito, muito, muito doente? E que o outro ficou lá cuidando, procurando todo tipo de ajuda para o companheiro que estava morrendo, e de uma hora para outra, o que estava bom morre e o que estava doente fica bom. E aí vai para a vida, né? São as salvações que a gente faz no nosso dia a dia, a gente sai salvando as pessoas. Depois a gente está doente, com dor nas costas, dor na lombar, um joelhinho doendo, e a gente não entende por quê. É porque a gente não respeita as ordens da ajuda. E o Bert Hellinger, ele decifrou, como ele foi terapeuta por mais de 50 anos, ele foi observando no trabalho dele até onde ele podia ir com o cliente. E quando ele tinha que reconhecer que ele ali não tinha espaço para ele trabalhar. Então, ele estabeleceu 6 ordens da ajuda, que mais adiante a gente vai falar, né, Paulo? Se vocês quiserem. Mas é isso aqui. Tu assume o destino. Só para fechar... Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Vocês já... Quem está há mais tempo fazendo terapia... Quem aqui já teve um paciente que ficou bem bom, mas ficou bem zangado? Eu perdi a pergunta, eu estava olhando o comentário do Rafa aqui. Se algum deles já atendeu alguém que saiu melhor da terapia, mas depois ficou zangado, falou mal. Ah, sim. Alguém aí já teve um cliente ingrato? A mãe ficou brava, a mãe ficou brava, o pai ficou bravo, alguém ficou bravo. Ninguém teve cliente ingrato aí, gente? Que beleza. Tá bom. Eu tô, parabéns, porque eu conheço vários terapeutas e advogados, então... Bom, dá a explicação, então, do que tu ia contar. Não, que quando a gente dá mais do que o cliente precisa, a gente assume um lugar no sistema familiar dele. Geralmente de pai e de mãe. E aí o cliente fica bravo. E? Vai embora e não paga. Tá? Então, assim, ó, se vocês tiveram um cliente que não pagou, também é uma forma de ingratidão, pode ter certeza que vocês interferiram no sistema. Talvez era uma pessoa que ainda não tinha se decidido a fazer a terapia, você deu uma forçadinha, Aí vai entrar a questão de postura. Lembra quando foi falado lá atrás sobre balão gástrico? Aquilo ali, gente, o final é aquele que eu falei lá da pessoa curvadinha, toda doentezinha. Por que eu estou fazendo? Eu não estou vendendo um produto tipo caneta, que eu largo uma promoção, que eu agito e pronto. O que nós podemos fazer como pessoas que servem a vida é divulgar que nós temos algo que faz bem e divulgar o quanto bem as pessoas podem tomar ao vir até nós. Toda vez que nós nos interpormos como salvadores, você tem depressão? Me procure! Eu sou a solução dos seus problemas. Vai funcionar. Vai funcionar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui um pouco até um pouco mais. Mas em algum momento, essas energias vão cobrar a conta. A pessoa vai começar a adoecer, o filho vai ter problema, a esposa. Em algum lugar, isso vai parar, se você não respeitar essas ordens. Sublinhando, a Paty falou isso sim, tá?
talvez não dê em você, talvez dá no teu filho, talvez dá na tua esposa, talvez dá no teu dinheiro, talvez nos teus bens. Na saúde também. Tá? Então, vai atacar basicamente finanças e saúde. Tá? A pessoa te vira as costas e vai embora. Bom, gente, vamos fechar por aqui hoje. O nosso objetivo era despertar vocês para que existe muita coisa para estudar, muita coisa para entender. A gente não aprofundou nada, mas a gente soltou para vocês várias pontas que estão aí na vida de vocês fazendo todo o movimento, toda a diferença. Que bom que vocês estão fazendo movimentos felizes, como a PAN. Né? Pô, aí vai também dessa alma que a PAN tem, de quanto sabedoria tem aí dentro. Né? Humildade. Humildade, né? Porque se é uma outra pessoa, diz, não, mas eu posso resolver isso, e eu não estou dizendo que não ia funcionar, mas ia ser um efeito. Vocês têm uma hipnose que é efeito band-aid, não é? Sim. Ia ser tipo de efeito band-aid, porque em algum momento isso ia desopilar. Talvez até num outro filho, que esse casal pudesse vir a ter, enfim. E aí, quando tu encaminha... Primeiro, tu agiu e fez muito por esse sistema. Se houvesse uma constelação pré o movimento até a PAN e outra constelação após a terapia da PAN, meu Deus, esse cliente ia ficar apavorado com o resultado. Eu aqui às vezes faço isso, tá? Porque eu tenho essas possibilidades. Então, siga por aí, estude. Vocês, quando colocam o cliente em transe, vocês estão fazendo a mesma coisa que a constelação chama de abrir campo. E aí a Patrícia vem de São Paulo toda vez e diz assim, o campo está sempre aberto. Então, a gente tem que parar de mistificar certas coisas. Ah, vou fazer vida passada. Nossa, parece que tem um cunho religioso nisso. Vou abrir o campo da constelação. Ah, cuidado. Não, gente, são leis físicas. Eu trabalhei por muito tempo dentro de casa espírita. A Patrícia foi médium, eu fui esclarecedor, blá, 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 blá. As pessoas estão lá e estão no lugar certo e o que elas fazem é maravilhoso. Mas elas estão num nível de informação onde elas acreditam que curar as almas e falar com os espíritos é algo que só é permitido dentro daquela crença e de uma visão religiosa. E, no fundo, o que elas estão fazendo é movimentos de informação no cosmos do universo. Da mesma forma que o Michael mostrou para nós, que as igrejas evangélicas hipnotizam e elas não admitem. Agora deixa eu fazer um intervalo e contar uma história incrível para vocês que aconteceu sobre esse negócio de igreja. Rapidinho, 1 minuto. Eu e a Patrícia vamos fazer um evento numa cidade. Doação de alimentos no valor de R$20. Juntamos os alimentos, temos que doar para alguém. Não vamos trazer os alimentos para casa, vamos doar lá na cidade. Entramos em contato, surgiu uma instituição chamada Lar das Crianças. Fizeram contato conosco, como é que a gente faz para pegar os alimentos? Se cadastra, vai no evento e recebe os alimentos, fizemos uma foto oficial e tudo mais. 2 dias depois veio uma mensagem no celular dizendo, olha, você nos desculpa, a nossa instituição é laica, mas a direção é evangélica. E eles não admitem essa coisa de hipnose. E aí eles abriram mão de receber os alimentos, porque eles não admitiam que isso viesse num evento que falava de hipnose. A Panda escondendo a carinha lá. Gente, é isso. Viu, Panda, que eu falei? Eu falei, Panda! Ela precisa de um hipnoterapeuta, não pode ser um namorado, né? Tô precisando de um. A Panda é testemunha. Assim, ó, só compartilhar uma última... O Paulo falou no início lá que eu estava em São Paulo no final de semana. Isso. E eu tive aula com o Dr. Renato Bertatti. Ele é médico há mais de 30 anos e ele é constelador há 20 anos. E ele nos relatou e nos mostrou também que quase a totalidade das doenças, esquizofrenia, as doenças autoimunes, autismo, depressão, ansiedade, quase que na totalidade elas são sistêmicas. Elas têm a ver com o sistema familiar da pessoa. O câncer também. Deixa eu só fazer aqui um intermédio.
Gente, sempre que eu e a Patrícia estiver falando, entendam que nós temos uma visão das duas pernas. Então, eu tenho atendido bastante depressão, bastante abuso, e aqui está uma nova informação do sistema que lá na frente nós vamos explicar por que chegam basicamente os mesmos tipos de caso para o terapeuta. Quando eu trato depressão, eu tenho que fazer todo aquele procedimento Omni incrível, maravilhoso. Gente, aquilo funciona pra caramba. É incrível, vocês sabem. Só que eu estou agindo só no cérebro. E você sabe que o cérebro é uma parte do corpo lá, é uma parte do sistema. É mecânico, né? E aí eu faço a cura emocional em hipnose. Agora eu pergunto para vocês, e a parte sistêmica dessa doença? Vocês sabiam que a pessoa que está em depressão, ela tem uma profunda arrogância em relação à vida? E essa arrogância em relação à vida, ela se inicia na arrogância em relação aos pais. A pai e mãe, ou só a mãe, ou só o pai. Normalmente em relação aos dois. A alma, aquela criança... Tem uma desconexão, né? Na constelação familiar, a gente fala de uma desconexão emocional do pai ou da mãe, ou de ambos os pais. E isso vai refletir no grau da depressão. E aí, olha, a Patrícia está quase lendo minha mente aqui. Eu vou lá, curo a depressão na mente. Eu trato a mente, eu trato as emoções, faz a limpeza, o cara fica 100%, pá. Sai de lá super feliz, fica 1 ano, 2. Vamos terminar que o Saul já tá indo embora. Tá bocejando lá. E aí o que acontece? 2, 3, 4 anos depois, essa pessoa não fez um movimento de alma em relação ao pai e à mãe. Se ela não cai para o suicídio, talvez o filho vai voltar para isso. Então, gente, tem que caminhar com as duas pernas. E isso aqui é para que vocês... Ninguém aqui precisa sair agora mandando os clientes, os pacientes de vocês fazer constelação familiar. Não, você só tem que entender como Se funciona. vocês tiverem esse entendimento, pequenas frases de observação durante o atendimento faz toda a diferença. A Érica usava isso o tempo inteiro, por isso a gente ficava impressionado com as terapias que ela fazia. O Rafael Crash, lá no Omni.edu, é um exemplo, nossa, forte disso, né, Paty? A Paty olha para aquelas terapias dele e ri assim, nossa, mas é constelação pura. Só tá fazendo de uma outra forma. Ele bota o cara em hipnose e constela. Então é isso, gente. É a gente olhar para isso com entendimento. A gente vai saber que frases são essas, elas vêm. Você não precisa fazer uma pós-graduação para ter isso. Tem algumas específicas que dá para entregar. A gente, agora não. Mais adiante a gente pode ir entregando porque tem a ver com o tema. Mas é que tem a ver com o tema. Entendeu? Quando a gente for trabalhar a hierarquia, a ordem, tem algumas frases. Tem que ter cuidado, que, por exemplo, tem a mesma sequência, as mesmas frases ditas em sequências diferentes, elas são ditas para pessoas diferentes. Numa ordem eu digo para o pai e para a mãe, na outra eu digo para o companheiro, são as mesmas frases. Então eu não posso dizer aqui ao Léo fora de um contexto, porque senão eu me arrisco a pessoa entender um pouquinho diferente. Tá, uma frase. Quando a pessoa tiver um trauma ou conectada a algum excluído que você pode observar que ela está olhando para uma dor no sistema familiar, tem uma frase muito forte, tá? Eu vejo você. E, para quem tem casos de depressão também, eu permito que você me veja. Eu autorizo que você me veja. Pessoas que têm dificuldade de falar em público, que têm dificuldade de interagir com as pessoas, são pessoas muito tímidas, muito retraídas, a frase para elas é: eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. E eu vejo você.
na troca. E aquele exercício que eu mostrei antes, de ver que a pessoa está se achando maior que o pai, é simples, gente. É a pessoa fazer um movimento de se imaginar que o corpo vai ficando menor, menor, voltando como se fosse criança. Hipnose pura. Tá? E aí, quando ela se sentir criança diante da mãe, aí é simples. Aí vocês podem fazer falas onde as duas buscam entendimento. Não precisa perdoar. E vai vir frases. Mas entendimento. Quando vocês estão centrados naquilo que vocês estão fazendo, quando vocês estão totalmente entregues, sem sair do lugar, sem querer salvar o cliente, sem querer salvar o paciente de vocês, simplesmente realizando o trabalho de vocês estão conectados com uma força cósmica maior, energética, que é o que a gente costuma chamar de consciência coletiva. Que todos nós estamos submetidos ao mesmo tempo. Jung aí para psicólogos de plantão. Ela quase derrubou uma câmera agora, mas vocês não acreditam. Pã, tu precisa tratar essa mulher. Onde é que a Pã mora? Pã, onde é que tu mora? Tá sem microfone. Autoriza ali. Eu vou lá fazer uma hipnoterapia agora. Fala aí, Pã. Tem que vir para Cianorte, tô atendendo aqui agora. Pega, Tiquinho. Gente, a gente fica Vamos organizar, por aqui, então. É mas sua, é vamos sua. repassar em algumas dúvidas aqui que o pessoal foi... A Ellen perguntou sobre os casos de regressão. Ellen, eu já trabalhava na espiritualidade, então eu uso isso também muito forte. E aí eu te digo uma coisa assim, ó. Esses dias chegou uma senhora com depressão e logo eu percebi que o problema estava na mãe. E aí eu fui voltando na infância e não tinha nada traumático, não tinha alguma coisa que explicasse as relações incrivelmente malucas dela com a mãe. As reações da mãe com ela, assim, de um jeito que era difícil até de acreditar. E aí, o que eu fiz? Subconsciente, me leva para a primeira vez que tu sentiu essa emoção. Me leva, vai. E eu sei que tu já sentiu isso antes, sente isso mais forte, vai na primeira vez que tu sentiu isso. Pum, vida passada. E aí, trabalhei com aquilo, achei, tô no ECI, papapá. Subconsciente, se você sentiu isso antes, em algum outro momento, ou em alguma outra vida, me leva para lá. Pum, a mulher voltou 9 vidas. Teve situações em que a que é filha agora foi uma bruxa de 35 anos e usou a outra, que era uma menina do vilarejo, com 15 anos, para fazer coisas. Então, assim, ó, é aquela história. É verdade, é realidade? É realidade para o meu paciente? É verdade. A verdade é sempre o que é para a pessoa, tá? E Paulo, em que caso você usa regressão, já foi. Aconteceu isso com a minha família, tá? A questão da doença, do câncer, né? A Sandra, me lasquei, Saul já está na rede. As cidades são essas. Crash constelador, se formou no BERT, isso. Tá. Pessoal, assim, ó, para que a gente possa estudar essas coisas, primeiro a gente precisa quebrar aquela nuvem que percorre essas coisas de misticismo. E o que a gente fez hoje foi um pouco disso, foi abrir algumas gavetinhas de informação em vocês e trazer para vocês, olha, isso pode ter outra coisa aqui por trás, olha, tem uma dinâmica aqui. A gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso. E depois pegar e fazer aulas específicas sobre cada assunto. Cada lei daquelas 3 rende muita coisa. Dá para vocês estudar uma semana. O que eu estou propondo para vocês? Se vocês gostaram, se vocês quiserem, eu e a Patrícia nos propomos a fazer mais um movimento igual ao de hoje, na quinta-feira, tá? E talvez até no sábado. E aí, mas sábado eu não posso, estou viajando. A gente deixa gravado e vocês só tem que assistir durante o final de semana. Claro que ter vocês aqui assistindo com a gente vai ter um momento que vai vir agora, porque agora a gente vai abrir para ouvir vocês. Sem custo nenhum, tá? Essas 3 aulas a gente faz para vocês tomarem consciência de tudo que existe. Porque, assim, tem as coisas que eu não sei que não sei. Essas não são perigosas. Quando eu preciso, eu vou lá e compro um curso e aprendo. O perigo está nas coisas que eu não sei, que eu não sei. Então, por isso que a gente está fazendo esse movimento.
Queria ouvir vocês agora, pessoal. Deixa eu só largar uma bomba aqui para eles. Ai, que Quem querida. trabalha com abuso, que a gente identificou isso no curso final de semana, em casos dinâmicas de abuso, nunca são só as duas pessoas envolvidas. Sempre tem um terceiro oculto que geralmente não é responsabilizado e é o causador de toda a dinâmica. Mais adiante a gente fala sobre isso. Beleza, pessoal? Feedback de vocês. Quem é o primeiro aí a dar um retorno pra gente? O que a gente pode melhorar? O que ficou de dúvida? Tudo. Manda lá. Eles liberam lá. Cláudia. Vai, Cláudia. Eu queria falar o seguinte. O meu irmão... vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu não estou vendo mais nada, aqui. Não sei o que eu... Então, Nós estamos te ouvindo. eu tenho um irmão que chama... É assim, a minha mãe e meu pai tiveram eu fiquei muito tempo sua filha única, né? E aí eu tive um irmão quando eu tinha 8 anos, um outro irmão, e ele morreu com 1 ano e meio de meningite, tá? E esse irmão, a minha mãe deu o nome de Eduardo, né? Aí depois de 4 anos que ele tinha falecido, mais ou menos, a minha mãe engravidou novamente. E ela colocou o nome de Eduardo de novo nesse meu irmão. Então, assim, eu acho que, pelo que vocês estão falando, se eu entendi alguma coisa, teve alguma questão aí que deve ter causado nele alguma coisa, não sei, entendeu? De ser esse irmão que morreu. Porque a minha mãe achava, porque a minha mãe sempre foi espírita, né? E a minha mãe achava que esse espírito que voltou, depois, futuramente, ela até achou que não. Poderia, porque depois disso, eu tive mais 2 irmãos, né? Eu tive esse, que ela nomeou de Eduardo, porque ela acreditava que era um espírito que tinha retornado, tá? Mas depois eu tive mais 2 irmãos, e aí ela futuramente falou que poderia ser um dos outros 2, que não seria aquele. O espírito voltou num outro dos meus irmãos. Ela acreditava muito nisso, né? E aí, assim, eu fico pensando nesse irmão. Esse irmão meu, esse Eduardo, que está vivo hoje, tem 40 e poucos anos, ele é muito problemático, ele tem muitos problemas, tá? Ele é um dos irmãos que não casou, não se constituiu família, ele tem um filho que já tem 18 anos, ele já é um cara de 40 e poucos anos, 45 anos. Então, assim, deve ter uma problemática grande nessa questão, né? É isso que eu tenho uma dúvida nesse sentido. Muito provavelmente existe uma conexão aqui e ele tem todos esses problemas porque ele não sabe qual é o lugar dele na família. Ele não sabe se ele é o segundo ou se ele é o terceiro. E quando eu não sei qual é o meu lugar na família, ou eu estou em 2 lugares ao mesmo tempo, eu não consigo saber qual é o meu lugar no meu trabalho, eu não consigo saber qual é o meu lugar. Justamente isso, posso perguntar? Como é a questão profissional dele? Ele conseguiu se definir profissionalmente? Não conseguiu. Ele não trabalha atualmente, nunca trabalhou. Nunca trabalhou, ele fez muito tempo bijuteria, fazenda, essas coisas, mas ele não tem ânimo de nada. Ele mora sozinho hoje, né? Porque a gente tinha uma casa, né? Minha mãe tinha uma casa, no fundo tinha uma outra casa, ele mora nessa casa. Há pouco tempo eu reformei a casa, mas ele não tem ânimo nem de cuidar da casa, de limpar nada, sabe? Ele é e não é maldade, viu, Cláudia? Ele não tem força. Não tem força. A força do sistema não chega nele. Lembra o buraco que tinha aqui antes? E me diz uma coisa, ele nunca teve vontade de cometer suicídio, de morrer, nem de se matar, mas de morrer, assim, que ele diz que a vida dele... Ele nunca falou isso. Assim, o que eu percebo dele, ele é muito infantil, entendeu? Ele é uma criança, ele sabe, ele é muito... Hoje, ele é viciado na televisão. A vida dele é televisão, entendeu? Só a televisão. É como se ele quisesse viver a vida na televisão, porque a dele não é boa, entendeu? Alguma coisa assim, não sei. Não, tem alguma coisa aí, sim. Seria... A tua mãe é viva?
Não, meus pais já faleceram os dois, né? Então, assim, eu sou casada, tenho minha família, eu vou lá, visito ele, eu fiz a hipnoterapia com ele, funcionou uma parte, mas eu acho que é isso que está mais profundo, entendeu? Nesse trabalho, porque só a hipnoterapia não funcionou tão bem, entendeu? Assim, tu é a irmã mais velha. Eu sou a irmã mais velha. Dentro daquela questão hierárquica, tu poderia procurar um constelador familiar e olhar para o teu sistema e colocar o teu sistema em ordem. E aí, se tiver alguma conexão aqui, o constelador ele tem condições de fazer o desligamento disso. Mas eu não entendi, desculpa. Ô, Patrícia, desculpa, meu filho veio aqui, começou a fazer gestos, eu não entendi nada e acabei perdendo o que você falou um pouquinho. Eu procurar um constelador familiar? Só uma coisa, gente, aqui, para vocês que são hipnoterapeutas, tem uma lição maravilhosa. Quando o sistema da pessoa está emaranhado, coisas acontecem. O celular falha, a pessoa vai vir para a terapia, não consegue chegar, bate o carro, quebra a perna, o filho vem e atrapalha exatamente o que ela precisava ouvir, que é a cura. Isso aqui é incrível, gente. Quando vocês aprenderem a olhar e entender isso, clareia para vocês. Até para não ficar bravo com aquele cliente que marcou, aquele paciente que marcou e desistiu, que isso faz parte, que ele não estava pronto ainda para curar as dores dele ainda. Mas assim, tu é a irmã mais velha. E para não quebrar a ordem hierárquica, tu tem condições de procurar um constelador, tá? Para olhar de forma ampla para o teu sistema familiar e fazer a inclusão desse irmãozinho de 1 ano. Porque assim como o teu irmão não sabe o lugar dele, porque ele tomou o lugar do outro, esse precisa ser trazido para o sistema. Ele precisa ser visto, ele precisa ser olhado, até para ele poder encontrar paz. Entendi. Entendeu? Então, tu pode procurar um constelador familiar e olhar para isso no sistema. E vou dar uma de bandeja aqui para vocês. Se alguém de vocês está com dificuldade de se encontrar profissionalmente, veja se não houve um aborto, às vezes até involuntário da mãe, ou, no meu caso, existe um irmão fora do casamento, que ninguém sabe onde está, porque tu acha que tu é o filho mais velho, tu é o filho do meio, tu não é. E aí, tu tá fora do teu lugar no teu sistema familiar. Se tu tá fora do teu lugar no sistema familiar, a tua vida vai ficar tropeçando. Outra coisa que, enquanto tu pode fazer, enquanto não procura uma constelação familiar, é ir fazendo meditações. De imaginar a tua família, teu pai, tua mãe, você. Procurar dar um rosto, pode até pegar numa revista um rosto para dar para esse teu irmão. Se tem alguma foto dele, pode pegar uma foto. Imagina e pronto. Imagina, mas coloca eles, cada um no seu lugar. Não vai ser de uma hora para outra, é um trabalho um pouco mais demorado do que pegar e fazer uma constelação, mas num longo período dá tempo, funciona. Esses dias eu estava almoçando na casa de uma amiga minha e a empregada dessa minha amiga babá, do meu afilhado, me comentou que ela tem depressão e já faz 20 anos e ela não consegue se curar e ela toma remédio, enfim. E aí eu comecei a conversar com ela e falei, olha, se tem alguma coisa que eu posso fazer, eu não podia encaminhar ela para a terapia do Paulo porque ela não tem recursos financeiros para isso. Falei, olha, eu não posso fazer constelação para ti, porque nós temos uma proximidade, mas faz o seguinte, agora todo dia antes de dormir, tu coloca a tua mãe no teu coração e o teu pai. E ela, por quê? E eu disse, não, porque a tua depressão é desconexão. E ela, mas eu fui adotada com 20 anos de dia, 20 dias de vida. Eu não conhecia a minha mãe, nem conhecia o meu pai biológico. Eu disse, não tem problema.
Tu vai imaginar um rosto para tua mãe, tu vai imaginar um rosto para teu pai, tu vai colocar e agradecer simplesmente pela tua vida. Hoje, eu encontrei com ela na rua. Ela, oi, Patrícia, precisava falar contigo. Como é que tu tá? Ela, eu tô muito melhor. Esses dias eu fui no médico e ele já me tirou 2 medicações. Das 3 que eu tomava, ele já me tirou 2 medicações. Feedback, pessoal, vamos lá. Quem mais pode nos dar um feedback, um retorno aí? Obrigado, Cláudia. Fala, Paulo. A gente vai falando mais sobre o teu caso, Cláudia, nas próximas, se a gente for fazer, se o pessoal quiser. A gente pode até, daqui a pouco, pedir, ver se a parte consegue dar alguma ajuda a mais aí nesse sentido. Com certeza. Sim. Não. Obrigado, já ajudaram bastante. Obrigado. Tá bem. E aí, pessoal, quem que dá um feedback para nós, para a gente melhorar, para a gente ver o que pode ser feito? Paulo, eu gostei muito. Incrível, hein? Pode... Não liberou. A Pan desligou. Rafa, tá contigo então. Depois a gente ouve a Pan. Achei incrível, parabéns. Gosto demais desse tema. Sou fã do Bertes, leio sempre ele. Constelação é fascinante e com certeza vai agregar muito valor no nosso trabalho, né? E eu vou estar aí junto com vocês e foi muito legal, super válido. Gratidão. Valeu, querido. Obrigado. Pan, vamos lá? Nossa, para mim foi muito importante isso, porque eu sou realmente muito leiga nesse assunto de constelação. E eu peguei algumas dicas com você, peguei algumas dicas com a Ellen, que a Ellen também entende, assim. E eu respeito muito, porque senão eu não entendo, primeiro que eu não devo julgar, e segundo que eu devo procurar entender o que é para eu dar um parecer para as pessoas. A primeira posição que eu tive em relação ao meu cliente foi encaminhar ele para uma constelação, porque eu sabia que ele não dependia de mim. Eu até imaginava que eu poderia fazer alguma coisa, mas não tinha sentido para mim porque eu não conhecia, entendeu? Uhum. Vai ter, né? Se a gente conseguir trabalhando nessas aulas aí, se vocês estiverem dispostos, aos pouquinhos vocês vão ver que as terapias já começam a mudar. E imagina você poder pegar e estudar isso a fundo. Hoje a gente construiu todo o planejamento dessas aulas. Como a Patrícia disse lá no início, a gente vai disponibilizar isso para vocês, mas a gente está construindo isso para que um advogado que precisa entender disso possa fazer, que um coach que precisa fazer isso possa entender. Então, vai ser um conhecimento bem amplo, tá? Vai ser bem feitinho, bem organizado, tudo isso aí. Mas até lá, eu e a Patrícia estamos disponíveis para fazer mais 2 lives para vocês. Se vocês quiserem, quinta-feira, 22 horas, podemos fazer de novo. Quem quer fazer aí, pessoal, do pessoal que está online? Quinta-feira, 22 horas. Eu quero. Tá. Josefa, não estou te enxergando, peraí. Oi, Josefa, quer? Oi. Quinta-feira, Oi, 22 tá me horas. ouvindo? Vamos fazer? Tá ouvindo? Tô. Paulo, na quinta? Quinta-feira, 22 horas. Quinta-feira eu tenho atendimento à noite. Eu não sei que horas termina. Tá. Mas eu assisto depois. Sem problema. Josefa? Eu também, se eu não conseguir assistir no dia, eu assisto depois. Tá. O importante é assim, ó, a gente precisa ter alguém ao vivo para a gente poder interagir e trabalhar, né? Senão a gente marca outro dia. Não tem Senão a gente problema. marca outro dia, beleza. Tá? Mas aí, tranquilo. O que? Terça, Pan? Terça-feira que vem? Vamos fazer toda terça às 10? O que vocês acham? Eu preferia fazer Boa, terça é segunda, bom. porque terça já tem o curso com o Renan. Eu acho que fica muita coisa, muito conteúdo na cabeça, entendeu? Tá, vamos fazer o seguinte. Define depois. Mas basicamente eu acho que quinta-feira a gente vai fazer, a menos que não tenha ninguém. Tá? Beleza. O Saúl tá marcando aí que Bem, vai. A Cláudia quinta-feira sim. Eu acho que quinta eu vou estar de plantão na sexta só. E quinta pode ser até mais cedo, 9h30. Agora, no feedback aqui, gostei. Beleza. Gostei E aí do depois a gente formato. passa o link para que quem não pôde assistir possa assistir a aula. Manda o feedback aí, Saúl. Rapidão, meu irmão. Saudade de você, viu? Aí agora conheci, né, sua namorada, prazer.
Viu? Pô, que legal. A Viu? namorada do Feliz. George. Agora fiquei mais feliz ainda de lhe conhecer aqui. Viu, assim, ó, gostei do formato, viu? Vocês realmente estão de parabéns. É um assunto bem, bem interessante, eu tinha lido muito pouco sobre, e, assim, faz sentido, faz sentido. Eu gostei eu até desse negócio aqui, dessa live aqui, eu gostei dessas várias câmeras aqui, para a gente entender um pouco mais como funciona essa dinâmica que vocês falaram. Gostei mesmo, entendeu? Eu acho que daqui a pouco vocês vão fazer 6 em 7 brincando aí, viu? Entendeu? Porque assim, tudo a gente fica pensando, né? Na cabeça e assim, eu acho que é por aí. E quinta-feira, se Tem uma puder. questão aqui que vocês vão ver lá no final, que é o seguinte: se a gente vai para o trabalho para se servir dele ou das pessoas que vêm através dele, a gente vai adoecer e vai ter problemas financeiros e a vida vira um caos. Sim. Uhum. Então a gente tem que entender que nós estamos aqui para servir a vida. Esse é o segredo do sucesso. Beleza. E aí, quinta, 9h30 eu já estou disponível. Depois de 9 horas, eu estou a quinta toda aí. Qualquer coisa dá certo. Parabéns. Essa Foi um rede prazer. gostosa aí. Pois não é, porque meus meninos estão dormindo aqui no quarto, e aí eu vim aqui para a rede que sabe, Tá piauiense, né? Entendeu? Tá Aqui certo. tem que ter uma Valeu, rede. querido. Depois você tem que vir aqui Muito conhecer aqui. obrigada. Valeu, meu Alguém irmão. mais? Obrigado Ellen, mesmo. Oi. Fala, Ellen. Gostei muito, sou suspeita para falar, porque eu adoro constelação. Eu só tenho uma sugestão para dar, explicar bem cada uma das leis e depois dar exemplo de cada uma delas, porque é importante entender a essência de cada uma. Isso. Pode deixar. Mas Tá. o mais, A gente não vai fazer conhecer isso a famosa ainda Patrícia. nessas próximas 2 lives. Mas assim que a gente disponibilizar as aulas, elas vão ser exatamente assim, Ellen. E te prometo mais uma coisa: os vídeos vão ser curtos. Então vai ter vários vídeos curtinhos. Então vamos falar das 3 leis. Pertencimento. Aí vai ser vídeos curtinhos. Uhum. Mas sim, a ideia é aprofundar todos os temas, inclusive aqueles que nos causam desconforto. Porque se a gente está trabalhando com a ordem da ajuda, a gente precisa olhar para as questões com uma outra postura, com um outro olhar, que não aquele que a gente foi criado. Porque senão a gente não tem condições de auxiliar o nosso paciente, o nosso cliente, enfim. Então a ideia é trabalhar com todos, inclusive aqueles que causam um remeleixo dentro da gente. Uhum. Fechou? Valeu, querida. Giuseppe. Beijo, boa noite. A Giuseppa não falou ainda. Quer mandar um oi aí, Giuseppe? Espera aí que eu tenho que liberar seu áudio. Tá bloqueado lá o dela. Alô? Giuseppa, tem que falar por... Como chama? Mímica. Não. Pronto. Aê! Dá para ouvir? Dá sim. Dá para ouvir? Dá. Muito. Curiosamente, né, que não é coincidência, eu falei com você no WhatsApp que eu já estava pensando nesse assunto, inclusive esse final de semana eu vou fazer aquele curso que eu te mandei, Sim. né? E veio justo nessa hora, né? Não é por acaso. E eu tenho visto na plataforma OmniEdu e percebi mesmo que o Rafael Crash ele faz o tempo todo esse trabalho, as frases todas voltadas para isso, né? Hoje eu estava assistindo inclusive até comentei com a Isabel, essa minha amiga, que dá para entender perfeitamente o que ele usa, né? Inclusive aquela pancadaria a gente não vê, e aquela coisa do amor, de falar mãe e filho, né? Essa linguagem aí que dá claramente para identificar. E eu acho que vai agregar demais ao meu trabalho, né, de hipnoterapia. E estou assim, esse final de semana eu vou fazer o curso, depois eu conto para vocês também e quero estar junto para agregar mais ainda e poder ajudar mais pessoas. Muito obrigada a vocês, tá? Foi muito bom e foi muito bom ver vocês também.
e todos os meus Beijo! amigos aí, que eu estou vendo a cara de todo mundo. Foi bom, né, matar a saudade. De minha parte, obrigado, galera. Obrigado mesmo. E olha, vai ser legal se a gente continuar trocando essas informações, porque eu amei descobrir essas coisas e isso mudou também a minha vida. Eu tenho certeza que se vocês mergulharem nesse conhecimento, a vida de vocês muda. Mas hoje, antes de começar, eu me conectei a uma coisa. Cada um de vocês transforma, toca a vida de quantas pessoas por semana. E é para esse servir a vida que nós estamos aqui. Então, gratidão. Muito obrigada. Prazer em conhecê-los. Né? E desculpa se de vez em quando eu meto meus bedelhos nas questões de vocês ali, mas é porque eu entendo que a vida ela é muito ampla para ser A, B ou C. E enquanto mais a gente construir saberes, utilizando essa totalidade de informações que a gente tem, a gente se torna um profissional muito mais inteiro e entrega algo muito melhor. No meu caso, para os meus clientes, e vocês para os pacientes de vocês. Então, se a gente quer realmente, minimamente, enquanto pessoas, transformar o mundo, esse campo de energia que a gente vive aqui, a gente tem que começar nos transformando, liberando os nossos julgamentos, as nossas crenças, para ficar mais disponível para aquilo que chega até nós. Certo? Beijo! Valeu. Eu sou gatinho.